Um novo artigo publicado na revista médica The Gerontologist relata que entre os cristãos mais velhos, ouvir música gospel está associada a uma diminuição da ansiedade sobre a morte e a um aumento sobre a satisfação com a vida e com a autoestima. Estas relações são semelhantes para negros e brancos, homens e mulheres e indivíduos de baixo e de alto nível socioeconômico. A religião é um importante recurso socioemocional e tem sido ligada a resultados desejáveis para a saúde mental dos idosos nos Estados Unidos. Este estudo mostra que a música gospel pode promover o bem-estar psicológico na vida adulta, conforme escreveu a equipe de cientistas composta por acadêmicos de diversas universidades americanas. O quadro Gabriela Nasser Comunica está estreando em 2024 um novo formato e vamos falar sobre a cultura cristã. Artes, arquitetura, gastronomia, costumes de vários grupos religiosos, discípulos de Jesus Cristo, que ocupam um lugar de destaque em quase todo o cenário mundial, seja como evangélicos, católicos romanos, ortodoxos ou maronitas, entre outros. E para abrir o tema e falar de música, não podíamos estar com ninguém menos do que o maior difusor do rock brasileiro, que lançou Titãs, Barão Vermelho, Lobão, Blitz, Paralamas, entre muitos outros na Maldita FM. Luiz Antônio Melo, jornalista, editor do jornal e site A Tribuna da Imprensa, radialista, escritor e imortal pela Academia Niteroense de Letras. Muito bem-vindo, Luiz Antônio Melo. Saiba que você é um dos meus professores de jornalismo. Vamos lá. De acordo com um estudo publicado no jornal The Music Therapy, a música gospel foi encontrada para reduzir significativamente o nível de ansiedade em pacientes com doenças crônicas, bem como melhorar o humor e a qualidade da vida em geral. Por outro estudo, publicado no PLOS ON, descobriu que a música gospel foi eficaz na redução da dor e da ansiedade associadas a doenças como câncer e artrite reumatoide. E isso é um ganho notório para a humanidade, e já faz tempo. Os spirituals são cânticos de raiz bíblica que por vezes vêm acompanhados de batidas com palmas ou com as mãos e os pés, ou só com as mãos no corpo. Consequentemente, o blues veio assimilar características dessas manifestações. Luiz Antônio Melo, por favor, fale um pouco sobre como surgiu o spiritual, que deu origem ao blues e a outros ritmos norte-americanos que expressam a fé como identidade marcante, ora com lamento, ora com esperança no socorro de Deus. Gabriela, o spiritual, né, é um gênero, eu acho que vai mais além do que um gênero musical, né, nasceu dos Estados Unidos, na segunda metade de 1700, né, ele vem como um estilo de canto e de canção, né, de inspiração do escravo negro norte-americano. E às vezes ele parece que é uma música alegre, tanto que alguns definem até como alegro, né, o spiritual. Também é chamado de shout, né, que significa grito, que é uma dança, né, que essa música é em torno dessa dança, né, esse gênero musical em torno dessa dança. Grande parte dos participantes, os spirituals, tem um som mais manso, um andamento mais meditativo. E por quê? Porque os negros acorrentados podiam cantar sentados e a capela, não havia instrumentos, acompanhando o spiritual. Então a ideia do spiritual vem
de uma raiz bíblica, né, das canções espirituais que podemos encontrar na leitura da Bíblia, por exemplo. Trechos, né, de falando como voz, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O espírito dos negros americanos veio na Revolução Americana de 1776, mas só em 1860, né, mais de 10 anos depois mais de um século depois, que ela começou a ser publicada, porque vários estados já haviam emancipado a escravidão. Evidentemente o espírito era proibido, né, porque eram todos de negros cativos. E são canções basicamente abolicionistas e escravos libertos que começaram a espalhar essa música de cunho essencialmente espiritual por toda a América. Então, eu acho que foi uma maneira visceral, né, muito gutural, sem nenhum instrumento, batendo apenas com a mão no corpo, ou então batendo palma, que o espírito veio então a influenciar uma enorme legião cultural de músicas e músicos que vieram depois. Vocês ouviram Luiz Antônio Melo, jornalista, radialista, professor de jornalismo, que dá uma aula, né, dessa cultura gospel, da raiz que gerou a música gospel no cenário mundial. Luiz, muito obrigada mesmo por sua resposta, amei. Olha só, agora vamos para a pergunta número 2, e eu queria te perguntar uma coisa que eu sou suspeita para falar, porque eu, como ouvinte da música gospel, eu escuto Aretha Franklin, Tina Turner e outros que elevaram a música gospel ao cenário da grande mídia mundial, né? E eu queria que você comentasse como o blues influenciou a música gospel. Como você define a relação da cultura do blues com os cânticos entoados nas igrejas cristãs atuais? Com relação ao blues, nós podemos dizer que ele faz parte, né, do amplo conceito que eu falei anteriormente do spiritual. É um gênero, uma forma de música que também nasceu, né, dos escravizados americanos no sul dos Estados Unidos. Mas aí já foi por volta do século XIX, por aí, né, que ele começou a se manifestar. E ele vem muito do campo, né, do negro trabalhando, basicamente no sul, né, dos Estados Unidos, as plantações de algodão, e mistura, né, nos ingredientes do blues o spiritual com música tradicional. Daí a gente vê, por exemplo, o gospel nas igrejas, né, americanas, e também nas igrejas que têm a tendência mais nessa linha aqui no Brasil. A manifestação do blues é natural, ela transcende muito o conceito do blues, né, porque ele incorporou muito essas canções de trabalho, né, o spiritual, trabalho de campo, as baladas, as narrativas, né, e de certa maneira também eu acho que o blues vem a ser, né, o pai do jazz e depois do rhythm and blues, que do rhythm and blues originou então o rock, né, o rock and roll. Então eu acho que aí mostra o valor, né, da canção de louvor espiritual, né, o instrumental também de louvor espiritual fundamental, e acima de tudo a transmissão de um sentimento de dor profunda, porque o blue é uma nota, o blue até uma gíria que em inglês significa melancolia, né? Então os bluesmen daquela época do início, eles pegavam o gargalo, né, das garrafas, né,
e fazer aquele som no violão, mais tarde na guitarra, chamado slide, que é um choro, né? É um choro. E em muitas igrejas, hoje, Elvis Presley, por exemplo, ele foi criado em igrejas que tocavam blues, né? Em seus cultos, né? Em suas manifestações. Elvis, Little Richard, enfim, todos os grandes nomes, né? Johnny Mathis, todos os grandes nomes assim da música popular que esbarram nessa região do pop, necessariamente passaram pelo blues, que é, como disse, uma ligação muito forte com o spiritual e com o gospel. Daí eles terem muita fé nessa música, que não deixa de ser um hino mesmo de fé, né? Maravilha, meu querido Luiz Antônio Melo. E agora, caro ouvinte, você não vai ficar de fora dessa festa, que é a música de boa qualidade, como o gospel, o spiritual, o blues, com ditações que valem a pena ser meditadas, que são como bálsamos para a alma, sem as indicações desse dinossauro da música nacional e internacional, que é o LAN, o Luiz Antônio Melo. Luiz, eu queria te pedir agora para você citar alguns nomes de ícones da história desse tripé, spiritual, blues e gospel, que levaram as letras bíblicas e a fé cristã ao patamar mundial. Nomes fortes, né, do blues, do gospel, de todo esse movimento. Evidente, tem o B.B. King, né, que foi um grande guitarrista e também intérprete de blues, gospel, né. Tem também Muddy Waters, outro grande nome. Howlin' Wolf, outra figura assim fantástica, mas eles cuidavam basicamente da parte musical, né. Mas, por exemplo, hoje, né, nas igrejas, você ouve, nas igrejas americanas, você ouve, por exemplo, o Reverend John Wilkins, que é um cara muito tocado, interpretado lá. Tem também The Headliners, tem Kyan Williams, tem o Dan Sky, aliás, Dan Chai, tem o Michael Hankinson Stacy, enfim, aqui o Clarence Clay e o William Scott. Tem o Mac Ferris and the Cumberland Saints, e você vê que tem sempre uma conotação, o nome tem sempre uma conotação religiosa, né, digamos assim, que na verdade são músicos de devoção, especialmente de gospel, especialmente de blues, né, e evidentemente de spiritual também, né. Tem também o reverendo Gary Davis, né, que é o reverendo, ele foi inclusive chamado de Blind Gary Davis. Enfim, Gabriela, é uma infinidade, né? Uma infinidade de nomes, que eu passaria aqui o dia citando nomes que inclusive eu ouço com uma certa frequência. O B.B. King, eu assisti 2 vezes shows aqui, um no Rio, maravilhoso, e um em São Paulo, né? E, enfim, eu acho que a espiritualização da gente, né, que eu acho que é um elemento crucial, a fé, ela é crucial, ela é fundamental na gente. A gente, embalado por essas músicas, a gente talvez chegue num estado assim de meditação certamente mais forte, tá bom? Obrigado. Luiz, que show! Falou tudo, meu amigo. Muito obrigada por sua participação, conte comigo e conosco sempre. E para finalizar, eu também creio que com esses ícones cantando o sagrado, que chegaremos a níveis mais altos com Cristo. Um beijo repleto de gratidão e amizade para você e para todos os nossos ouvintes, seja no Brasil, em Portugal, na Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial ou Timor-Leste, enfim, todos os países que falam a língua portuguesa, onde o nosso programa é divulgado.
Meus agradecimentos também vão para o professor Raimundo Stelling, chanceler do IFEC, e o diretor do programa, o internacionalista Tiago Saraiva. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.